Oi, gente, eu sou a Luísa Eneck, estudante de Serviço Social da Universidade de Brasília, UNB. Hoje a gente está aqui com uma entrevista para o canal Ideias de Esquerda sobre o movimento estudantil argentino que está se levantando aí contra o Milei após um veto na lei de financiamento universitário. A gente está aqui com a Brenda, dirigente do PTS e estudante em luta da Universidade de Buenos Aires, para a gente poder fazer essa conversa e poder também contar mais um pouquinho do que está acontecendo, né, no movimento estudantil, que está em ascensão desde as últimas semanas, que vem aumentando a revolta estudantil dia após dia, um exemplo importantíssimo para a gente se inspirar em todo o mundo, né, um fator bem importante da política internacional. As imagens que a gente vem vendo da luta estudantil argentina, com assembleias, cortes de ruas, ocupações de quase 80 universidades são arrepiantes. Então, queria agradecer muito a Brenda, que está aqui. A gente eu construo a Faísca Revolucionária, um coletivo do movimento estudantil, que também impulsiona, junto ao Movimento Revolucionário de Trabalhadores, o MRT, o Esquerda Diário, e a gente está aqui com a Brenda, que é do partido irmão do MRT e também da Juventude Irmã da Faísca, lá na Argentina, para contar um pouquinho para a gente. Oi, bom dia a todo mundo. Obrigado a vocês. Estamos aqui na Argentina, no meio da luta, e muito contenta por falar com vocês também, e a invitação. Sim. Então acho que a gente pode começar com uma primeira pergunta, Brenda, que é justamente qual é o contexto da mobilização estudantil que está em ascensão hoje na Argentina, e dessa decisão do veto da lei de financiamento universitário pelo governo de extrema-direita do Milei. A gente viu que essa não é a primeira mobilização de estudantes, mas também, né, de trabalhadores e outros setores da população contra o governo do Milei. Na verdade, tem mobilizações desde o início do ano, e que também nessa última segunda-feira, né, no dia 14, teve uma virada importante com diversas assembleias aí na Argentina. Para você contar um pouquinho para a gente como que está isso. Sí, desde que el gobierno de Milei comenzó, tem muita resposta nas ruas, desde diciembre do ano anterior. Comenzaron a haber na Argentina asambleas nas ciudades, asambleas barriales de vecinos y moradores que comenzaron a organizarse contra as medidas do ajuste do governo de Milei, e desde esse momento tem distintas mobilizações nas ruas, mas no último tempo as maiores mobilizações populares foram as mobilizações estudantiles. A maior mobilização deste ano foi no abril do primeiro semestre do ano, 23 de abril. Foi a mobilização massiva de todo o movimento estudantil, e não somente de estudantes, sino também com o apoio das famílias e do povo trabalhador que apoia e luta por educação pública, que aqui na Argentina tem uma tradição muito importante. Nosso país tem educação gratuita, de boa qualidade, que nos últimos anos incluso permitiu entrar os sectores do povo mais trabalhador, que começaram a ingressar nas universidades, e isso foi mudando também a composição da universidade. Então, o ataque à educação pública, e particularmente na universidade pública, é um problema muito grande para o governo de Milei, porque sua base eleitoral, seus próprios votantes, muitos são estudantes das universidades públicas. Então, a primeira mobilização estudantil de 23 de abril
foi quiebre para essa base eleitoral dele, porque muitos de seus votantes entraram em crise também com esse ataque, porque é um ataque muito grande que há muitos anos não se veia também acá em nosso país, de recorte do orçamento educativo y ataque en particular no orçamento universitario que despertó un movimiento estudantil que en nuestro país en los últimos años estaba mucho más tranquilo. No venía haciendo grandes movilizaciones como las que estamos viendo en este momento. Como você falava, tem hoje mesmo tem 100 universidades no todo o país que estão ficando ocupadas, que estão fazendo assembleias massivas que não se veiam aqui desde até 2018, mais ou menos, muitos anos antes da pandemia, que o movimento estudantil não se organizaba de esa forma y una organización muy desde abajo también y que es por orçamento universitario, mas no solamente por eso, sino en defensa de la educación pública y de una mejor educación pública también, porque a gente tem muchos problemas para permanecer en la universidad como funciona hoy en día. Incluso está habiendo cada vez más debate por cómo era el orçamento en los años previos, también con otros gobiernos que eran más progresistas o falaban a favor de la educación pública, más hacían recortes no orçamento todos los años. Y ficó en esa situación de ¿cómo se fala? Hubo de muy poca dinero nas universidades, que no pueden permitir el funcionamiento de las mismas. El salario docente y de los trabajadores de educación es muy magro. Entonces, todo eso fue lo que generó ese movimiento que estamos saliendo ahora. Sim. Não, é um ataque brutal mesmo, né? Esse veto à lei do financiamento universitário, que, como a Brenda estava falando, ele não permite o orçamento, né, para esse ano, e justamente o reajuste salarial dos professores, dos docentes, né? E também que isso levaria a maior precarização da universidade, cortes, inclusive, das bolsas estudantis, né, Brenda? Uhum. E uma coisa que eu achei bem interessante, que eu acho que você poderia comentar, é que a votação no parlamento para o veto dessa lei foi muito apertada. E que contou, inclusive, com votos de deputados peronistas e a favor do veto, né? E que os nossos deputados aí da frente de esquerda, do PTS, denunciaram fortemente isso no parlamento. Se você quiser comentar um pouquinho disso. Sí, por eso que você fala no último sobre los diputados de la frente de izquierda, nuestro bloque parlamentario fue el único espacio político que en su conjunto, que en su totalidad votó rechazando el recurso que tiene un gobierno de vetar una ley de orçamento y de financiamiento en las universidades, que incluso es un recurso legal, una herramienta legal muy antidemocrática, que permite que una ley votada previamente en un Congreso ahora no exista más y no tiene ni siquiera un aumento mínimo para el orçamento universitario. Entonces, tanto votos de diputados peronistas como también diputados radicales, que a fuerza política aliada otro momento con el macrismo, y que ahora no es parte del gobierno de la Libertad Avanza de Milei, mas es el principal apoyo y sostén político en ese momento, junto con el peronismo. Mas eso, los diputados radicales fueron los mismos que también votaron en contra de la pensión para jubilados, no lembro como se fala. Aposentados.
aposentados. Mismos diputados que já conhecemos que estão em contra do povo trabalhador e que sempre estão mudando seu voto a favor do governo e cedendo nas extorsões também do governo. Sim. Não, isso é bem interessante. Você estava pegando, né, de como já tiveram mobilizações no último semestre dos estudantes e que, em alguma medida, toda essa revolta ela também se canaliza nesse movimento de agora, né, que vem sendo gestado, mas que isso dos aposentados que também tiveram esse ataque do Milei, mas também os trabalhadores da saúde, né, que estão sendo atacados nesse momento no Hospital Bonaparte de saúde mental, mas também em outro hospital, e como, na verdade, a unidade desses setores que vem se colocando contra os ataques desse governo de extrema-direita, ela é fundamental, né? Sim, mesmo a gente nas universidades está aprendendo e está tomando os métodos e as formas de organização também dos trabalhadores. A gente viu a ocupação que fizeram os trabalhadores do Hospital Bonaparte até 2 semanas já, e nas universidades utilizamos o mesmo método. Então, a gente encontra nas ruas com eles e também procuramos por uma coordenação das distintas lutas que têm lugar nesse momento, mas o governo de Milei está atacando a todo mundo, ataca a saúde, ataca a educação, ataca a trabalhadores. Então, se a gente não coordina, não faz uma mobilização conjunta, vamos a ficar mais débiles nessa situação. Então, para a juventude do PTS é uma peleia muito importante também a unificação dos reclamos da luta do movimento estudantil com o movimento de trabalhadores que também está saindo nas ruas e organizando-se desde as bases, desde abaixo. Isso é muito interessante também nesse momento, que é uma organização que não é uma coisa que falam desde em cima as dirigências e as burocracias sindicais e estudantiles, sino que é uma organização desde abaixo que questiona também aos partidos políticos tradicionais daqui na Argentina. Nossa, realmente é inspirador, assim, todo esse movimento que vem se gestando. E aí eu acho que uma outra pergunta que seria interessante, que eu acho que se liga com tudo isso que você está falando, é que, dada também já o alcance dessa mobilização estudantil, que está ainda em ascensão, né, aí na Argentina, nas mídias, assim, estão se lembrando da histórica mobilização de estudantes na Argentina em 1969, o Cordobaço, contra a ditadura. E, claro, em que pese as diferenças com o momento atual, quais paralelos assim você acha que a gente pode fazer com a mobilização estudantil de hoje? Sim, hoje em dia se fala muito do Cordobaço e do governo de Onganía também, que foi um governo de ditadura na Argentina nos anos 60, que ele tem um plano muito parecido com o plano econômico e político do governo de Milei. Então, é uma boa comparação porque era um governo que igual era dictadura, distinto ao regime de Milei, que ganhou nas eleições, mas o governo de Onganía tinha um plano de ataque muito forte contra a classe trabalhadora e contra estudantes, e acabou o governo, a ditadura tem que dimitir no ano 1969, depois da uma das maiores mobilizações e lutas do povo trabalhador argentino, que nesse momento
ficou nas ruas durante vários dias e tomaram a cidade, da cidade de Córdoba, com barricadas e com métodos de uma grande radicalização política, em la qual unificaram reclamos de estudantes e trabalhadores e puderam fazer que o governo da ditadura tivesse que dimitir. Então, esse é um exemplo agora para a gente, porque muitas vezes se fala aqui que o Milei, vocês devem conhecer também, seguramente se falava do mesmo de Bolsonaro, o PT sempre falava que não se podia enfrentar, que era um monstro maior. Então, acá na Argentina também, no último tempo, se falava muito isso, o peronismo fala ainda que não se pode enfrentar o governo de Milei, que é muito forte, que é muito grande, muito apoio, e que a gente tem que esperar nas próximas eleições. No ano próximo a gente tem eleições aqui para deputados, e todo o peronismo e radicais falam, não, tem que esperar para o ano próximo, agora não se pode fazer nada. Então, acho que esses estudantes, tomando o exemplo do Cordobás, também daqui na Argentina, estamos mostrando e evidenciando como nossa luta é agora, e a gente tem muita força para poder enfrentar e derrotar também os ataques do governo, e que se estudantes e trabalhadores puderam tirar abaixo uma ditadura no ano 1969, a gente agora, com Milei, pode fazer também muitas coisas que permitam que no solamente enfrentar un gobierno, sino todo un plan de ajuste que en ese momento tiene también un responsable y una figura clara no FMI. FMI é um problema muito grande aqui na Argentina, e a gente sabe que o presupuesto e o orçamento para a educação e para a saúde, se é recortado, é por um pedido também do FMI. Então, a gente está questionando tudo isso. O governo de Milei, o sostén político de peronistas, de radicales, e também o regime de FMI que impulsa essas políticas em contra do povo trabalhador. Sim. Nossa, e isso é uma coisa realmente, não é só na Argentina, né? Essa justificação de não enfrentar a extrema-direita e essas figuras asquerosas que atacam a juventude, os trabalhadores, em nome de garantir maior lucro para os empresários, para os capitalistas, para o FMI, para os imperialistas da dívida pública. Tipo, quem paga a conta são os trabalhadores, os setores oprimidos, a juventude, os estudantes. E me lembrou bastante, assim, toda a situação também com o próprio Bolsonaro aqui no Brasil. Como você mesma comentou, era exatamente da mesma forma. O PT, mas também setores da esquerda, né, falaram, não, agora não é o momento de enfrentar nas ruas, né? A gente tem que esperar as próximas eleições. Só que a grande questão as eleições vieram em 2022, né? O Bolsonaro com vários ataques. Na verdade, durante o governo Bolsonaro, as universidades aqui no Brasil sofriam brutalmente com cortes orçamentários bilionários que precarizaram muito as universidades públicas, reformas contra os trabalhadores, né? Também contra os aposentados com a reforma da Previdência, os trabalhadores mais precarizados com a reforma trabalhista, todos esses ataques que vieram se seguindo, mas que o Lula, sendo eleito com toda essa frente ampla, né? Porque não enfrentou o Bolsonaro nas ruas, o PT aí, que está em diversas centrais sindicais, como a CUT, né, mas também em entidades estudantis, como a UNE, não organizaram os estudantes, os trabalhadores pela base, se aliaram à direita e vários setores asquerosos, inclusive o próprio partido do Bolsonaro, o PL, agora nas últimas eleições desse ano de 2024, e sendo eleito em 2022, na verdade, não levou, tipo, manteve esses ataques, né? Tipo, das reformas, dos cortes orçamentários na educação, e na verdade, aprofundou alguns, como teve um aspecto que o governo Lula aprovou, que é o arcabouço fiscal,
que é justamente um estrangulamento do orçamento, da saúde, da educação, de serviços públicos, para garantir o pagamento da dívida em nome desse equilíbrio fiscal. Mas, novamente, quem paga a conta somos nós. Então, acho que esse exemplo na Argentina é muito importante para a gente tirar as conclusões também no Brasil de como enfrentar toda essa política. E eu acho que, de maneira escancarada, mostra como é a conciliação com os nossos inimigos, né? Que fortalece a extrema-direita e toda essa sua política asquerosa contra a gente. Sim, mesmo é muito parecido tudo que você fala com as coisas que estão acontecendo aqui hoje em dia. Sim. Sim. E acho que é isso, que o movimento estudantil tem muita força para fazer grandes coisas e para enfrentar o governo, enfrentar a extrema-direita, mas sozinho o movimento estudantil tampouco tem tanta força e por isso para a gente na juventude do PTS é muito importante a luta com os trabalhadores e unificar também nossos reclamos e nossas bandeiras nesse momento, porque muitos estudantes somos ao mesmo tempo também trabalhadores ou filhos de trabalhadores, então é uma mesma luta contra o governo que ataca por distintos lados, mas a pelea es la misma también, porque somos os mesmos que estamos nos trabalhos, na educação, na saúde, então todo perjudica a todos os estudantes e o povo trabalhador do conjunto. Sim. Não, e só uma coisa, antes da gente passar para a última pergunta, que eu acho bem interessante, é que em um editorial que saiu essa semana da Juventude do PTS, no Esquerda Diário, vocês colocam que justamente, ao contrário do que o Milei diz, que a universidade pública ela não serve para ninguém além dos filhos dos ricos e da classe média alta, a realidade aí na Argentina é que mais de 48% dos estudantes das universidades públicas são pobres, são filhos de famílias trabalhadoras, e que isso é um aspecto bem interessante para pensar essa luta. Você quer comentar um pouquinho isso? Que eu acho que é o que você já estava falando, né? Sí, sí, va en ese mismo sentido. É verdade que nos últimos anos foi mudando a composição da movimento estudantil e da composição das universidades, que tem um pouco mais de filhos de trabalhadores que outros anos, mas ainda sigue sendo, continua sendo uma luta, porque realmente todos os filhos do povo trabalhador e os sectores pobres podem ingressar nas universidades, mas a universidade hoje em dia na Argentina é pública, é gratuita, mas a permanência nas instituições educativas não é gratuita, e o governo anterior, muito menos o governo atual, não tem política para essa problemática, e por isso é que também a gente fala que o problema agora não é unicamente por o orçamento, sino que também é para melhorar a universidade em termos mais amplios, e que se precisa também incorporar as demandas próprias dos estudantes, como o acesso no transporte, que é muito caro. Nesse momento tem um tarifaço, também um aumento muito grande do cartão para pagar o ônibus para ir nas universidades. É muito difícil para muita gente poder ingressar e também poder ficar todo dia na universidade, a comida, tudo isso não tem nenhuma garantia estatal, não tem nenhum orçamento estatal para solventar todos esos gastos, que são muito importantes também para permanecer e ficar nas universidades, porque por mais que a gente não tem que pagar todos os meses um dinheiro para ficar na universidade, se uno não tem um trabalho, uma família detrás que possa ajudar os estudantes, é muito difícil.
e sobretudo para isso, para filhos dos trabalhadores e os pobres ainda não ingressam na universidade. Tem um problema também aqui com isso. Entendo que a Argentina tem uma particularidade também com a educação pública de muita qualidade e que não é uma coisa de ricos, mas ainda tampouco é uma verdadeira universidade de trabalhadores, que incluso é uma canção que a gente canta nas mobilizações, nas ruas. Falamos isso, que a gente pelea por isso, por uma universidade da classe trabalhadora, y por una perspectiva distinta también de los contenidos que incorporen esos sectores, y sobre todo que el gobierno pueda financiar con distintas medidas el transporte, alimentación y a permanencia en las instituciones, que es muy caro para a gente en general. Uhum. Sim. E, bem, me diz uma coisa, e eu acho que já se ligando com uma outra pergunta, acho que toda essa perspectiva de questionar mesmo a universidade, né, nos moldes como que ela é hoje, eu acho que é uma perspectiva muito forte que pode se colocar para o movimento. Mas frente a tudo isso, você poderia falar um pouquinho como que está politicamente o governo do Milei diante da opinião pública? Porque parece haver uma crescente rejeição entre a classe média baixa em função da inflação, do desemprego e dos ataques, o que aproxima os estudantes e trabalhadores, né? Uhum. Como você está dizendo? Como que está aí? Sim. Agora a situação é muito contraditória nesse ponto de vista, mas o governo não está em um bom momento, está baixando nas encuestas e na opinião pública, e a luta estudantil é um fator muito importante nessa caída da imagem do governo, junto com os ataques econômicos. Isso é o ataque mais importante que tem nesse momento e que fez que a classe média e os setores do povo trabalhador começam alguns a mudar sua visão do governo, sua imagem do governo, mas ainda não tem um quebre, uma fissura tão grande como para fazer uma definição concreta também sobre o governo de Milei hoje. Lo que, o sea, sí conocemos es que está en un mal momento político, mas al mismo tiempo tiene un sostén muy importante, como falábamos antes, dos otros partidos políticos tradicionales en Argentina que permiten que esta situación tan contradictoria no vire más a izquierda, no vire hacia una situación de más radicalização política, e as burocracias sindicais não estão fazendo nada nesse momento. Então, isso abona e genera uma situação de mais contradições, em las que há muitos ataques contra o povo trabalhador, mas ainda não tem uma resposta na altura do tamanho do ataque. Mas os estudantes começamos a mostrar outra coisa, e que sim se pode enfrentar na extrema-direita nas ruas e coordenar com distintos sectores da saúde e da educação do povo trabalhador, mas ainda tem um problema muito grande aqui com as burocracias sindicais que estão nas mãos do peronismo, a maioria delas. Então, essa é uma denúncia muito forte também que estamos fazendo da juventude PTS, porque a gente precisa uma greve general nesse momento, e não tem nenhuma notícia da CGT, que é a maior organização dos trabalhadores, que é uma burocracia. E por isso é que também uma coisa muito importante que mostra que evidencia un movimiento estudiantil, es que a gente pode organizar-se de maneira autónoma também
dessas organizações e que tem que fazer permanentemente uma exigência da greve e de medidas de luta na altura da situação, mas não podemos confiar nessas organizaciones burocráticas, ni en los partidos políticos do régimen que muitos anos foram contra o povo trabalhador também. Então, a gente só pode confiar em nossa força organizada desde abaixo, entre estudantes e trabalhadores, para derrotar e enfrentar todo o plano do governo de Milei e FMI. Nossa, totalmente. Isso é bem importante, assim, esse aspecto da auto-organização, né? E que é interessante porque quando se votou o veto, estava vendo umas notícias na semana passada, foram tendo assembleias espontâneas, ações espontâneas, votando as ocupações, né, as tomas das universidades, e que eu acho que mostra mesmo a potência, inclusive a possibilidade de crítica, né, a essas burocracias e o movimento estudantil, mas também os trabalhadores irem vendo, na verdade, como eles estão na contramão da nossa luta, né? Esse ano, a gente está nesse governo de frente ampla, né, do PT, do Lula. Esse ano começou a se gestar uma nova subjetividade contra os ataques que esse governo vem mantendo, mas também a própria política de arroxo salarial do governo Lula. E houve uma greve nas federais, aqui nas universidades federais, que foi muito importante, contendo os técnicos, né, os trabalhadores da universidade muito à frente, mas também professores. E isso também foi um exemplo escancarado de como a burocracia petista e burocracia sindical tentou segurar e desviar ao máximo para que essa greve se desenvolvesse. Foi uma greve aí de alguns meses, assim, e que o movimento estudantil chegou a votar greve em algumas universidades, mas ele não se desenvolveu, a greve. Também por atuação das burocracias estudantis, tanto do PT, mas também de organizações que se dizem de esquerda, mas estão aí compondo a frente ampla do governo Lula, como é o próprio PSOL, né? E em outra medida também outras organizações que se dizem de esquerda, como a UP e tudo mais. Achei interessante só comentar esse aspecto. E aí, Bren, não sei, você quer, para a gente ir também finalizando, assim, queria mais uma pergunta no sentido de tentar você colocar mais quais são as perspectivas do movimento hoje, né? Porque é isso, ele ainda está em desenvolvimento, mas também, você já falou um pouco, mas qual é a política que a gente do PTS, da juventude do PTS, vem defendendo para que o movimento se desenvolva e possa, de fato, derrubar o veto e os ataques da extrema-direita do Milei? Sim, algumas coisas disso foi dizendo, mas acho que o mais importante nesse momento é ter muito em claro quem são nossos amigos e nossos inimigos dos estudantes, e acho que o mais claro é que o melhor amigo dos estudantes tem que ser a classe trabalhadora, a classe operária, que é o que tem a força para mover o mundo, para mudar também o mundo. Então, acho que é muito importante fortalecer nossos laços entre estudantes e trabalhadores para juntar as forças para realmente ter isso, a possibilidade de enfrentar e de dar um golpe a um governo de Milei. E ao mesmo tempo, isso, a gente tem que saber quem são nossos inimigos, e são as burocracias sindicais e também os deputados que no Congresso já evidenciaram como votaram em contra nosso, em contra de nossos avós. Então, é muito importante ter isso em claro para o desenvolvimento do movimento estudantil da melhor forma possível. E também, algo muito importante é a radicalização dos métodos do movimento estudantil, que até muitos anos não ficava tão organizado como está fazendo agora.
incluso algo muito novo que acho que não falei, é que o movimento não é na Buenos Aires unicamente. A Universidade de Buenos Aires é mais conhecida, mas isto que está fazendo a gente aqui no Buenos Aires também está fazendo nas distintas regiões do país. As cidades mais maiores do país estão também com grandes mobilizações nas ruas, e isso mostra que é um movimento nacional também, e que isso lhe dá muita mais força para poder derrotar o ataque do governo por orçamento educativo, mas por todas as demandas que eu fui falando também. E, por último, uma coisa muito importante também para a gente da juventude de PTS é lutar por uma auto-organização do movimento estudantil que está ficando nas universidades, nas tomas, nas ocupações, e que não tem que depositar uma expectativa nos partidos políticos do regime que estão sostenendo o governo de Milei nesse momento, ni tampouco nas burocracias sindicais e estudantiles também, que aqui las tem. Então, acho que isso é muito importante para a reflexão também, que a gente tem que confiar em nossa força e em nossa unidade com os trabalhadores. Sim. Nossa, muito importante isso que você falou. Eu acho, de fato, inspirador para a gente poder ver vocês aí. Eu acho que oxigena mesmo os ares, né, aqui no Brasil. Eu acho que da juventude de todo mundo. De fato, eu acho que é um exemplo que cada jovem tem que se apropriar, e que isso deve estar sendo debatido dentro das nossas universidades, para a gente também poder organizar a nossa luta pelo mundo, não só aí na Argentina contra a extrema-direita, mas também contra a extrema-direita em todo o mundo, batalhando, confiando na nossa luta ao lado dos trabalhadores, numa alternativa de fato independente, né? Que busque retomar esse histórico de luta dos estudantes contra a ditadura, do melhor que tem do movimento estudantil internacionalmente, para a gente poder batalhar para, enfim, derrubar os ataques e batalhar por uma outra universidade, né? Para transformar a universidade radicalmente, mas não só a universidade, a própria sociedade, né? Nós, da Faísca, da juventude do PTS, mas de todas as juventudes da fração trotskista, que é a nossa organização internacional, a gente batalha por uma alternativa que seja socialista, né? Que derrube esse sistema de miséria, esse mesmo sistema que produz figuras como é o próprio Milei, o Bolsonaro, o Trump, enfim. Então, eu acho bem inspirador mesmo, tipo... para nós aqui no Brasil, eu acho que é uma aula para a gente lutar pela revogação do arcabouço fiscal, que é a herança do golpe de 2016, do bolsonarismo, pela revogação dos cortes na educação, por permanência estudantil para todo mundo, né? E, enfim, várias outras demandas que a gente pode ficar falando aqui muito, e que realmente a juventude internacionalmente, né, pode, quando ela se levanta, né, ela pode ser a faísca para derrubar todo esse velho mundo, incendiar, e eu acho que é bastante isso que vocês estão fazendo aí. Não sei se a Ben quer falar mais alguma coisa. Sí, muito obrigado por esse espaço daqui e sempre por a conversa coletiva também. E uma última coisa que estou lembrando, que também para a gente é muito importante aqui, e para mim em particular também, é que a gente, no mesmo tempo que está lutando em defesa da educação pública, também estamos fazendo debates ideológicos e estamos impulsando umas jornadas de debates pelo um futuro comunista, que também está fazendo vocês em Brasil, em Chile, em México, no Estado espanhol. Então, acho que é muito importante também, nesse momento, fortalecer nossa luta política, mas também ideológica, para pensar como mudamos este mundo e peleamos por um futuro comunista. Sim.
Muito da hora. Eu chamo todo mundo a poder acompanhar essas jornadas. A gente vai fazer em novembro e dezembro aqui no Brasil. Lá na Argentina eles estão fazendo nesse momento, né? Agora nesse mês. E queria agradecer muitíssimo você, Bren, de ter tirado esse tempinho para poder conversar com a gente e também contar essa experiência de luta. Queria agradecer todo mundo que também viu até aqui a entrevista, chamar todo mundo a acompanhar tudo que está acontecendo na Argentina no Esquerda Diário, no La Esquerda Diária, né, essa rede internacional de diários, e também chamar vocês a curtirem, compartilharem, comentarem aí nesse vídeo, e até uma próxima. Obrigadão, viu, Bren? Obrigada a vocês. Tchau. Tchau.